Os que estão nos visitando essa noite, vamos abrir Êxodo. Êxodo, nós vamos ler a palavra do Senhor no início do capítulo de número 2. É bem conhecida essa passagem, acredito que de todos nós, ou pelo menos do leitor da Bíblia. Capítulo 3, aliás, me equivoquei, capítulo 3, nós vamos ler versículo 10 e 11 do capítulo 3, capítulo 3, versículo 10 e 11, depois nós vamos ler o capítulo 2, mais 2 versículos do capítulo 4, 4 versículos do capítulo 4. Capítulo 3, verso 10 e 11, depois capítulo 4, versículo 1 ao 4. Acharam? Eu leio vocês o seguinte. Disse Deus: Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Capítulo 4, verso 1. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Amém. Podeis estar sentados, meus queridos. Também para mim é uma honra e satisfação, uma alegria muito grande receber os nossos irmãos que nos visitam, nosso evangelista, nosso irmão Tião, como assim, né? É conhecido, nosso irmão Tiãozinho, que já nos antecedeu, já havia convidado outros dias, uns dias atrás, mas hoje, graças a Deus, fez uma surpresa para nós. E é sempre uma satisfação poder estar aqui revendo nosso irmão, sua esposa Marisete. Eu não sei se é isso mesmo, emendei tudo, né? Marisete. Maria e Zete. Fica mais fácil emendar tudo, né? Fica quase Marisete, né? Então, nossa irmã Maria, Deus abençoe a senhora pela vossa presença. Também, mais uma vez, a família aí da Kathleen, o Nil ali de Campestrim, Deus abençoe Nil, é sempre bom rever o Nil, saber que ele está bem, com saúde. A igreja também está honrada, alegre. Como nós vamos recebê-los? Eu digo, sois bem-vindos. Em nome de Jesus. Por quê? Jesus te ama e nós também. Amém, sim. Sinta-se sempre à vontade, tá, tiozinho? Quando estiver longe, quiser dar uma passadinha, cultuar o Senhor conosco, a porta está sempre aberta e com certeza vamos ouvi-lo mais também. Meus queridos, para a gente já entrar na parte final do culto que interessa, eu estava meditando nessa passagem e o Senhor colocara no meu coração uma palavra. Não vou discorrer sobre a chamada de Moisés, embora ela é uma passagem muito empolgante, curiosa, de ser aprendida, para nós aprendermos. Aqui nós vamos ver Deus se manifestando na vida deste homem de maneira maravilhosa.
mas o que nós vamos aqui entrar direto, sem muito contextualização, é sobre quando Deus ele chama esse homem, e Moisés ele vai relutar. Na verdade, aqui o que Moisés ele está fazendo, ele está praticamente aqui fazendo uma contraproposta. Deus tem uma proposta para Moisés, e Moisés ele vai dar uma contraproposta para Deus. Deus tem uma chamada e uma missão, mas Moisés ele reluta. Como tantos outros homens que nós vamos ver na palavra de Deus, que no começo relutaram. Eu estava aqui orando e nosso irmão estava orando do meu lado, e ele orava sobre escolhas. Deus precisa nos ajudar a fazermos escolha. Não tem como fugir das escolhas. Nós vamos continuar escolhendo até o final da nossa vida. A escolha, ela faz parte da nossa existência. Escolher o que nós queremos ser. Escolhemos o que vamos fazer. E como nós aqui ouvimos já o Alan dizendo que uma das estratégias mais acirrada do diabo é tentar destruir a nossa fé. No mínimo, como nós também de manhã aprendemos juntamente com os jovens, no mínimo é que nós caiamos numa dissolução. O que é uma dissolução? É quando você se dissolve. Você coloca um conteúdo, é como se você colocasse ali uma pastilha de sonrisal na água, e ela vai efervescendo e vai se dissolvendo ao contato da água. Ela dissolve-se junto com aquele ambiente que ela está. Então, essa é a estratégia do inimigo para as nossas vidas. E para tal, ele usa a mistura. Ele está tentando misturar, sempre, se vocês forem olhar pela Bíblia Sagrada, a estratégia do diabo, ela é a mesma. Ela é a mesma. Quando Israel saiu do Egito, uma mistura, um vulgo saiu junto com Israel, e esse vulgo, esta mistura, fez com que Israel murmurasse contra Deus, e quisesse voltar para o Egito. Se você abrir a Bíblia no livro de Josué, vocês vão ver que os gibeonitas, eles sorrateiramente se misturaram, junto com o povo de Israel. E quando eu disse sorrateiramente, é porque é isso que o inimigo faz. O inimigo não se apresenta à igreja, meus queridos, você tem que prestar muita atenção nisso. Porque o diabo, ele não vai se apresentar com chifre, com cauda, saindo cheiro de enxofre. Ele não vai mostrar o inferno, ele não vai enviar demônio com dentes grandes. Não, meus queridos. O diabo, ele apresenta uma coisinha legal, uma coisinha boa. O diabo te oferece uma coisinha que, isso é tão pequenininho, tem nada a ver. Tem nada a ver. Só que esse tem nada a ver, você não ora mais. Só que esse nada a ver, você não busca mais. Só que esse nada a ver, você não consagra mais. Só que esse nada a ver vai minando a sua vida aos poucos. Você pode até continuar indo para a igreja, mas continua caminhando sem vida. Continua caminhando sem fervor espiritual. Continua caminhando, eu vou aos cultos, mas já não é mais um instrumento vivo nas mãos de Deus. Deus não nos chamou para vir no culto. Você não foi chamado para vir ao culto e assistir culto. Você foi chamado para ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. Você é útil nas mãos do Senhor. Deus, Ele precisa de você, Ele quer você como instrumento nas suas mãos. Para quê? Para através da tua vida, destruir as obras do diabo. Só que a mistura é um problema. E aí essa mistura vai nos dissolvendo aos poucos. Daqui a pouco, sabe o que acontece?
aquele crente que era fervoroso, porque no começo, já reparou, eu vou dizer aqui como pastor, já fala que a gente é meio quadradão mesmo, né? Você já reparou que quando a gente se converte, nem televisão a gente gosta de assistir mais? Estou falando para quem se converteu já. Porque quando eu me converti, nem televisão assistia mais. Eu casei e fiquei 3 anos sem comprar. O pessoal me zoava. Eu morava em Vargem, o pessoal colocava, até esses dias estava colocando apelido em mim de puritano. Porque o nosso amor é tanto para Deus que nós não queremos que nada interfere no nosso amor ao Senhor. Eu estava aqui meditando na palavra de Paulo, no capítulo 1 da sua carta aos Efésios, e Paulo ele escreve a sua carta, ele vai dizer assim, eu vou parafrasear: é sabido por mim do amor que vocês demonstram para com Deus e sua obra. Por isso, ciente desse amor, eu não cesso de dar graças a Deus por vós. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, porque me é sabido do amor que vocês têm pelos irmãos e pela obra de Deus. A carta aos Efésios, ela foi escrita aproximadamente no ano 61 a 63 depois de Cristo. 30 anos aproximadamente mais tarde, 30 anos mais tarde, Jesus agora vai usar um outro apóstolo para escrever a essa igreja, que não é Paulo, agora é o apóstolo João. E João, na sua carta, lá no Apocalipse, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: Jesus se apresenta àquela igreja e diz: eu sei as obras de vocês, eu conheço as obras de vocês, eu conheço tudo. Eu conheço a paciência, eu conheço a vossa tribulação, eu sei que vocês trabalham sem se cansar pelo meu nome, eu sei que vocês colocam à prova. Meus irmãos, eu gostaria de participar de uma igreja dessa. Sinceramente, pelo meu perfil, eu gostaria. E já conheço alguns perfis aqui, irmão Marcelo, irmão Laércio, o Zé, né? Acredito que muitos dos irmãos aqui, que estão aqui, também gostaria de participar de uma igreja dessa. Só que para participar de uma igreja dessa, ou você é crente de verdade, ou você passa vergonha. Porque se subir aqui e pregar aquilo que não vive, eles mandavam descer. A igreja mandava descer, porque a igreja punha à prova aqueles que diziam ser judeu e os achavam mentirosos, e eles faziam se calar. Jesus elogia aquela igreja, porque aquela igreja é uma igreja que trabalha, a igreja finco, mas Jesus vai dizer só uma repreensão: uma das poucas coisas tenho contra ti. Eu tenho pouca coisa contra ti, é que vocês deixaram o seu primeiro amor, é que vocês deixaram de me amar. Quando a gente deixa de amar, a gente começa a colocar coisas no lugar, a gente começa a priorizar outras coisas. Já reparou? Quem já pelo menos já sentiu esse sentimento e deixou o sentimento esfriar? O que acontece? Por exemplo, o amor em um casal, aquela conversa do casal: você não me elogia mais, você não me procura mais, você não me dá um beijo mais, você não me abraça mais, você nunca mais andou comigo de mão dadas na rua, nós não passeamos mais. Agora o negócio é outro, o negócio agora é o churrasco, o negócio agora é as amigas, o negócio agora um cuida do corpo para lá, outro cuida do corpo para cá, um cuida dos afazeres, mas eles não têm mais tempo um para o outro. Eu pergunto se esse casal se ama da maneira que eles amavam, que levou eles a se unirem em matrimônio? Não. Porque o amor, nós aprendemos que o amor é um sentimento, é uma virtude, que ela precisa ser cultivada, ela precisa ser regada, ela precisa ser trabalhada todos os dias ela precisa ser
cuidada, porque se ela não for, ela vai enfraquecendo, ela vai morrendo, e muitas coisas estão acontecendo à nossa volta para tentar esfriar o nosso amor para Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa mistura, porque essa mistura, meus queridos, é o que nos faz perder o amor pelo Senhor, o amor por Deus. Nós precisamos nos voltar ao Senhor, meu querido, de tal maneira que o nosso coração só caiba a Ele. Você não precisa fazer o que o mundo está fazendo, você não foi chamado para fazer o que o mundo faz. Nós aqui, numa introdução de um culto de doutrina, nós estávamos falando sobre o peixe que nada contra a correnteza. Aquela correnteza que a gente vê faz um estrago, quando inunda a cidade, ela arranca a árvore, ela arrasta carro, ela vai arrastando moto, ela derruba muro, tudo que está na frente dela, ela vai levando. Mas de repente aparece um peixe, nada pode afrontar aquela enxurrada, conter aquela enxurrada, que impeça de ir contra o fluxo daquela enxurrada, mas de repente aparece um peixe, cortando aquela enxurrada de baixo para cima, ele vai rompendo, e nada impede ele de chegar no seu objetivo, que é o mais alto, a mais alta cabeceira do rio. Nesse mundo de modas, neste mundo de costumes, neste mundo de tecnologia, neste mundo de possibilidade, neste mundo de modernidade, neste mundo de inovações, nessa enxurrada que está descendo por água abaixo, Deus conta com os peixes que quer romper rio acima para ser diferente, para que o seu nome seja glorificado. Ou você vai ser mais um que vai ser arrastado pela correnteza? Não. Somos a diferença. Somos a diferença. Jesus disse: vós sois o sal e vós sois a luz da terra. Se nós somos sal e luz, é porque nós somos referência para essa sociedade caída, essa sociedade enferma. As pessoas devem olhar. Eu estava dizendo, vou reprisar aqui, a sociedade hoje quer ser bonito, quer ser bonita. Pega lá, eu sei que vai pegar aí muito, se você estiver fazendo isso, discuta com Deus. A gente quer curtida, aí aquela palhaçada, você abre o meu tiro, porque eu não consigo me, a minha criação não dá para se adequar nesse mundo tonto, nesse mundo bobo, nesse mundo besta. Aí a pessoa coloca lá, nossa, que gata. Aí a babaca diz, acha que é isso? Gata é você, lindona. Ela não vendeu a imagem para isso. Ela não colocou para... Por que ela acha? Eu não sou gata, você que é linda. Você que é lindo. Meus irmãos, de maneira alguma. Eu estava dizendo o seguinte, um autor disse o seguinte, é muito bom alguém falar, você é bonito. Alguém já te falou isso para você? Pessoal, nossa, ela falou que eu sou bonito. É muito bom, é muito bom. Eu quero, olhe para mim, olha aqui para mim. É muito bom você buscar o elogio de que é bonito. Melhor ainda é a pessoa vai dizer o seguinte, olha, eu vejo Deus na tua vida. Eu vejo Deus na tua vida. Eu sinto alguma coisa diferente que os outros não têm. Eu sinto uma presença. Quando eu te vejo, eu olho os teus olhos, eu vejo a tua afeição, eu vejo algo especial que eu não vejo em outro. O que é? A presença de Deus. O que está faltando na sociedade hoje não é homens bonitos, não é mulheres bonitas, é homens como Daniel, que a mulher do rei Nabucodonosor, depois que o velho morreu, o seu filho assumiu o trono, que apareceu a mão na parede, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsi, e procurou os astrólogos, e procurou os feiticeiros. Alguém traduz essa palavra, ninguém podia traduzir, e eles buscaram. A mulher disse para o rei, ó rei,
há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Este homem vai traduzir, porque Deus é com ele. É isso que faz a diferença. É isso que faz. Temos a presença do Espírito, é o que faz a diferença. Não protele, não proteste, não dê contraproposta, meu querido. Se Deus tem um propósito na tua vida, viva este propósito, porque este propósito é o melhor para mim, para você. Só que Deus ele vai trabalhar em Moisés. Porque é o seguinte, quando Moisés, você vai ler isso em Atos dos Apóstolos capítulo 7, que Estevão vai dar ali um relato mais pormenorizado da vida de Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés foi um homem criado. Ele foi criado, ele foi educado, ele foi ensinado, para que ele fosse o novo faraó. A história conta isso. A história não é só Joséfo, que era o historiador, mas outros historiadores, arqueólogos, eles comprovam que Faraó não tinha filhos, não tinha homens. Então, a filha de Faraó, quando adota Moisés como seu filho, prepara ele para ele ser o novo imperador do maior império mundial, que era o Egito. E 40 anos ele foi ensinado em toda a ciência do Egito. O mesmo José vai dizer que ele era até um exímio líder militar. Estevão vai dizer que ele era um homem poderoso em palavras e obras. Poderoso em palavras e obras, um líder nato. Ele foi adestrado a isso. Ele foi condicionado a isso, a ser um líder, a ser um herói. Tanto que, quando passado ali muitos anos, ele põe no seu coração de visitar os seus irmãos com Patrício. E quando chega lá, ele vê um egípcio, um soldado, maltratando um hebreu. O que ele faz? Ele olha para os lados, vê que não tem ninguém, ele mata o egípcio. Ele mata e enterra ele na areia. Moisés, tudo indica que ele era um homem tão hábil e forte, tanto em palavra, e era um guerreiro, que quando ele vai dizer o seguinte, quando ele vê dois irmãos hebreus discutindo sobre ali bens, ele vai lá e ele vai direcionar aquela situação, e vai apaziguar aquela situação. Um deles diz, olha aqui, quem te colocou como repartidor sobre nós? Quem te colocou? Ou você vai nos matar como matou aquele egípcio? Porque, olha só, Moisés achou que ele estava sozinho. A Bíblia diz que ele olhou aos lados, não viu ninguém. Ele matou o egípcio que estava maltratando o seu irmão. Porque ele entendia Moisés. Muitos escritores dizem o seguinte, alguns que acreditam que não, mas a maioria acredita que Moisés já sabia do chamado de Deus para a vida dele. Estevão vai dizer isso, porque entendia Moisés que fazendo isso, os seus irmãos compreenderiam que era a hora e momento que Deus estava usando ele para libertá-los da escravidão de Faraó. Mas isso era a vontade de Deus? Sim, mas não era o tempo de Deus. Não era ainda o modo de Deus. Porque eu costumo dizer o seguinte, fazer a vontade de Deus, precisamos fazer a vontade de Deus, mas no seu tempo e do seu modo. Fazer a vontade de Deus é da sua maneira. Eu não posso fazer a vontade de Deus do meu jeito, da forma que eu quero. Porque a consequência para Moisés foi desastrosa, porque ele mata o egípcio e enterra ele na areia. Enterrar na areia, irmão. Tudo que nós fazemos de errado é enterrar na areia. Nada, nós dizemos o seguinte, olha só, quando você costuma ouvir muito burburinho, porque fulano é isso, porque Beltrano é aquilo, olha, cuidado, meu querido, nada melhor do que o tempo. O tempo coloca todas as coisas no lugar, o tempo mostra quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, quem pode e quem não pode.
O tempo diz, Moisés enterrou na areia, terra solta, o vento, com certeza, aquele cadáver a poucos centímetros debaixo da areia, trouxe à tona. E a culpa caiu aonde? Nas costas de Moisés. Moisés, com medo de Faraó, o que ele faz? Foge. E ele vai fugir para o deserto de Midian. E quando chega no deserto de Midian, Moisés vai junto a uma fonte. De repente chega algumas moças, filha de um homem que é sacerdote Midian chamado Jetro. E a Bíblia diz que alguns pastores que estavam ali, estavam afligindo aquelas mulheres, estavam oprimindo aquelas mulheres. Moisés, que sempre, aquele heroísmo que ele tem, porque ele é um homem capaz, porque ele já mostrou isso no Egito, ele foi preparado. Moisés foi uma espécie de herói, e ele pega, ele vê aqueles pastores maltratando as filhas de Jetro, ele toma partido, ele compra aquela briga, põe os homens para correr, permite com que aquelas mulheres cheguem ao poço, ele mesmo tira a água para as ovelhas e para aquelas mulheres. Moisés é um herói. Moisés é um herói. Não enfrentou um só não, enfrentou um uma vez, matou o cara, e depois enfrentou vários e pôs os caras para correr. Moisés é brabo. Moisés é meio herói. Só que Deus não pode usar homem assim. Só que Deus não pode usar homem que acha que é, homem que acha que tem. Então Deus, ele prepara o deserto de Midian para Moisés. Moisés vai ficar mais 40 anos no deserto de Midian. As filhas de Jetro chegam e contam: pai, hoje o senhor não sabe o que aconteceu. Sabe aqueles pastores? Sim, eles estavam nos molestando, afligindo, eles estavam lá nos oprimindo. De repente chegou um homem, pôs todos eles para correr sozinho. Ele mesmo foi lá, arrancou água, deu para as nossas ovelhas, deu água para nós, e ele nos despediu em paz. Jetro disse: vocês não trouxeram o homem para cá? Vocês deviam trazer esse homem para cá. Busquem esse homem, eu quero conhecê-lo. Elas vão, traz Moisés, e Jetro oferece casa para Moisés. Olha só, olha que reviravolta na vida de Moisés, irmão. Olha que reviravolta na vida de Moisés. Moisés príncipe. Moisés estudou na melhor faculdade do Egito. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque quando eu estava aqui estudando, os arqueólogos, eles desenterraram uma parte do Egito, e eles acharam o templo do Deus Sol, e era onde Moisés, ele foi treinado e estudava. As geográficos, né, que havia naquele templo, nas pedras, eram letras que nem os arqueólogos conseguiram decifrar, porque a linguagem, o vocabulário, era somente uma nata especial dentro do Egito, conseguia tal gabarito, porque a linguagem era muito complexa. Não pasmaria eu entender que Moisés era um cientista. Por quê? Porque ele foi ensinado em toda a ciência, e ainda era um homem valente e guerreiro. Olha a reviravolta, um príncipe com a bagagem intelectual, com a bagagem militar de Moisés, agora no deserto, sozinho, sem ninguém, morando de favor, vivendo na casa de um homem chamado Jetro, que as suas filhas eram as pastoras das ovelhas. De vez em quando a vida dá uma reviravolta, não é mesmo? Você sabe por que a vida Deus permite dar uma reviravolta na nossa vida, como lá de Jonas, para que Ele faça com que nós cheguemos no lugar que Ele quer. Eu
eu me lembro, Paulinho que tem a cabeça boa vai lembrar disso. Em 2001, 2002, o pastor Moraci veio pregar aqui. E ele falou na unção do Espírito Santo, uma coisa tão grande que nunca mais saiu da minha... Porque quando Deus fala, meus irmãos, quando Deus fala conosco, nunca mais apaga da nossa alma. E ele disse o seguinte, tem muita gente que acha que vai, que vem, que faz, que não faz, que ele é dono de si, mas não sabe que ele é um peixe que está no anzol de Jeová. Ele está fisgado no anzol, está na vara de Deus. Eu vou, o carretel está destravado, ele vai, Deus dá a linha, e passa o ano, e passa o tempo, e vai, e volta, e vem, e está fazendo, não pensa que Deus não está no controle não, meu querido, porque na hora que o pescador quiser, ele trava o carretel, e diz, agora eu vou te recolher, agora você vai vir, porque você é meu, e começa a recolher, para quê? Para que o peixe venha no lugar em que o pescador quer que ele esteja. Assim era Deus com Moisés. Moisés, ele estava lá no deserto, perdeu tudo, irmão. 40 anos se passou. 40 anos se passou. Um dia Moisés está apacentando as ovelhas, ele vê a sarça queimando, ele acha curioso, porque a sarça, ela queima, mas não se consome. Ele vai, você conhece a história, e quando ele chega perto da sarça, ele ouve a voz do Senhor, Moisés, ele diz, Senhor, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Não que aquela terra ali fosse, não, é porque Deus desceu naquele lugar. E aonde Deus está, Ele santifica, torna santo todas as coisas. Sabe por que você e eu somos santos? Porque nós somos morada do Espírito Santo. Aonde a morada do Espírito Santo, Ele reside, ali é um lugar santo, separado, puro, aonde Ele tem prazer de habitar. Tira, Moisés, a sandália dos teus pés. Não vamos falar da sandália. Eu tenho ouvido a aflição do meu povo, e agora quero te enviar para libertar o meu povo. E aí a pergunta aqui que Moisés fala para o Senhor: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para ir a tão grande tarefa? Sabe por quê? Porque 40 anos, Moisés ficou sendo alguém, ele aprendeu a ser alguém durante 40 anos. 40 anos aprendendo a ser alguém segundo toda a cultura do Egito. E agora, mais 40 anos, ele passou aprendendo que não era ninguém. Deus estava anulando a vida de Moisés, a arrogância de Moisés, a capacidade de Moisés. E agora Moisés, 40 anos se passaram, o trono ele não assumiu, ele não alcançou nenhum escalão dentro do exército, ou dentro das forças armadas do Egito. Moisés agora passou 40 anos ali apacentando tudo que ele foi ensinado, tudo que ele aprendeu, todo o empenho dele, agora não servia mais de nada. E quando Deus chega, eu quero te enviar, aí ele diz: Senhor, quem que eu sou? Moisés já tinha se adaptado àquela vida pacata, aquela vida de pastor de ovelha, ovelha dando trabalho ali, aqui, sendo queimado no sol, comendo, virou boia fria, comendo de marmita, sendo ali, trabalhando a sua paciência com as ovelhas que não era nem dele. Agora Moisés reconhece quem eu sou. Aquele homem grande, aquele homem herói, aquele homem foi humilhado. E quando ele diz: Senhor, quem eu sou para ir? É como se Deus dissesse: agora sim, Moisés, porque eu não posso usar, eu não posso abençoar, e eu não posso levantar um homem que pensa que é alguma coisa.
Enquanto nós achamos ou acharmos que somos alguma coisa, que temos alguma coisa, que fazemos alguma coisa, Deus não pode nos levantar, Deus não pode nos encher, Deus não pode nos usar. Por quê? Porque Deus só usa quem não tem, Deus só usa quem não é, Deus só usa quem não pode. Porque quando eu digo eu não sou, Deus diz mas é eu que sou na tua vida. É eu que sou. Deus não pode conjugar o verbo eu sou em quem já é. Porque para Ele ser em mim, eu tenho que descobrir que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou pó e sou totalmente dependendo da sua graça. Eu só vou se a sua graça for comigo, eu só consigo se a sua graça me capacitar, eu só falo se o seu Espírito me inspirar, eu só consigo ir se Ele for comigo. Isso é muito importante. E ele continua relutando, e aqui eu vou chegar para a gente terminar. E ele chega, não sou capaz, não consigo. Deus vai dizer, o que você tem nas tuas mãos? O que é isso nas tuas mãos? Lógico que Deus sabe todas as coisas, irmão. Essa pergunta foi retórica. O que você tem? Senhor, eu tenho aqui um bordão, eu tenho aqui um cajado. Agora, o que era o cajado para ele? Se a gente fosse estudar a psicologia dele, o cajado era o gatilho dele, era a segurança dele. Porque 40 anos ele aprendeu a ser pastor, a única arma que ele tinha no deserto era aquele cajado. Ele não desgrudava daquele cajado. Aquele cajado era a arma de defesa dele para qualquer ameaça, era a segurança dele. E Deus diz, o que você tem na tua mão? Eu tenho um bordão. Então joga fora, joga no chão, joga. E aí que eu estou dizendo, meu querido, porque quando eu li essa passagem, às vezes nós queremos ter um escape, nós queremos ter o controle das coisas na nossa mão. Nós queremos sentir segurança, ter alguma coisa. Isso pode ser emprego, isso pode ser esposa, isso pode ser o marido, isso pode ser minha conta no banco, isso pode ser o meu carro. O cajado pode ser a minha segurança. E Deus disse para Moisés, lança isso no chão, desprenda disso, jogue no chão, saia do controle, jogue fora. Ele jogou, ele se desprendeu daquilo, ele ficou sem nada. E a Bíblia diz que no exato momento que ele joga o cajado no chão, aquele cajado se transformou numa serpente. E o serpente, você sabe que ela é a figura de um Deus no Egito. Tanto que Faraó, a coroa de Faraó, era uma serpente. Ele tinha uma serpente esculpida na sua coroa de ouro. Ele tinha uma serpente esculpida no seu bordão, no seu bastão. Porque essa serpente simbolizava o poder de Faraó, mas biblicamente simboliza o poder de Satanás, que é a antiga serpente. Como jogou no chão. É isso que Moisés iria enfrentar no Egito. Só que Deus diz o seguinte, e a Bíblia diz que quando ele joga no chão, ele foge dela. Ele foge. Muitas vezes é isso que nós queremos. Quando a gente perde o controle, a gente quer fugir da situação, não é? A gente quer escapar, a gente quer entregar, a gente não quer ir mais, a gente não quer aparecer, a gente não quer se apresentar, porque a gente quer fugir, porque a gente não tem mais o controle, e o mais seguro para a gente é nos recolher. Só que Deus não nos chama, meu querido, para ser covarde. Deus não chama para voltar para trás. Deus não chama para ser medroso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que recua. Nós falamos essa semana, Isaías viu que a sua nação estava perdendo o controle, e quando ele viu que estava perdendo o controle, porque Uzias era morto, e o inimigo começava a afligir a Jerusalém, então bateu o desespero em Isaías. Ele vai no templo buscar o Senhor, e quando ele vai no templo buscar o Senhor, o céu se abre, e ele tem uma visão, e ele vai relatar, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, e no sublime trono.
o gerenciador, o administrador, o negociador, o bom rei que garantia o bom governo, pode ter morrido, ali o inimigo pode estar se levantando, o caos pode estar se instalando, mas Deus ainda está no controle. Deus ainda está no governo de tudo. Eu quero dizer para você, meu querido, as coisas podem fugir do controle da tua casa, pode fugir do controle no teu trabalho, pode fugir do controle no teu serviço, pode fugir do controle até emocional, mas Deus está sentado no trono, Ele reina e Ele governa. Você precisa confiar nisso. Você precisa entregar sua vida a Ele e descansar nele e saber, é Ele que dá a diretriz, é Ele que leva, é Ele que traz, é Ele que levanta, é Ele que abate. O tempo é dele, a hora é dele, o poder é dele. Ele vai, Ele vem, Ele abre, Ele fecha, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é rei. Aleluia. Quantos aqui já entregaram a vida para esse rei? Sabe por que o cristão não tem medo do desemprego? Sabe por que não tem medo do dólar subir? Sabe por que não tem medo da gasolina disparar? Sabe por que não tem medo do novo governo? Porque a nossa vida quem comanda não é o PT, a nossa vida quem comanda não é o Bolsonaro, a nossa vida quem comanda não é o prefeito, não é o trabalho. Quem governa a minha vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, é Ele que reina. E quando o meu coração é um pedaço que Deus reina, não preciso temer a nada, porque é Ele que controla. Moisés fugia da situação, Deus viu Moisés fugindo, era o bordão dele. Deus disse o que para Moisés? Moisés, foge não, pega ela. Pega ela. E a Bíblia diz que Deus mandou Moisés pegar pela cabeça, é isso? O que a Bíblia diz? Pega pela cauda. Meus irmãos, qualquer biólogo sabe que não se pega uma serpente pela cauda. Não se pega uma... Pega, Marcia, pega, Nil. Pega. Quando você pega uma serpente pela cauda, você dá a possibilidade dela se voltar e te dar o bote. Você tem que imobilizar a serpente e pegar na cabeça da serpente. Porque quando você pega ela, ela pode dar uma debandada e te vir por cima de você. Mas Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, pega pela cauda, porque quem controla, quem governa sou eu. Quem domina, quem pega pela cabeça sou eu, aleluia. Quem domina, eu quero dizer, quem domina a tua vida, meu querido, é o Senhor com a sua mão poderosa. Esta situação está na mão de Deus e vai cooperar, contribuir para que você esteja no lugar aonde Deus quer que você esteja. É isso que você precisa confiar. Pode dar medo, pode trazer insegurança, mas não fuja, pode pegar pela cauda, porque o Senhor já pegou pela cabeça, o Senhor já está no controle deste problema, o Senhor já está no controle dessa situação, o Senhor já está no controle, oh meu querido, daquilo que parece ser um desastre, daquilo que parece sair do nosso controle, não, Deus está governando sobre isso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer e confiar. Eu preciso obedecer e confiar. Obedeça ao Senhor. Tenha prazer. Deus disse para Moisés, Moisés, abaixa e pega. E podia, Senhor, o homem ele era estudado, ele sabia, ele conhecia. Senhor, eu vou pegar. Meu querido, pode ser perigoso, pode meter medo, mas se Deus está mandando, pode fazer, porque quem garante é Ele. Quem garante é Ele. Pode fazer, pode, mas tem o seguinte, você precisa ouvir a voz de Deus. Essa ação de Moisés, ele tomou essa atitude direcionada por uma palavra de Deus. Deus estava orientando, vai e faz. E ele fez, e Deus garantiu. É isso que eu quero dizer para você nesta noite. Não tenha medo dessa situação. Aquilo que te dá segurança, meu querido, confia na mão do Senhor. A Bíblia diz, não te estribe no teu próprio conhecimento. Não te estribe, confia no Senhor. É muito bom você ter um bom emprego. É muito bom você ter um bom salário. É muito bom você ter uma família alicerçada.
É muito bom você ter um carro que te traz segurança, tem freio ABS, tem airbag, tem tudo. É muito bom você ter, porque hoje nós estamos na geração de segurança, né? Hoje é tudo segurança. Mas eu quero dizer para você, não confie nisso, meu amado. Não confie nisso, minha amada. Joga esse bordão perante o Senhor. Joga esse bordão nos pés do Senhor. Confia nele. Solta isso e deixa com que a sua vida seja assegurada somente em Deus. Somente no Senhor, porque quem vai garantir, meu querido, o teu amanhã, não vai ser a tua capacidade intelectual, não vai ser a tua educação, tudo isso é muito bom, o crente tem que ter, mas quem garante o nosso amanhã é o Senhor, amém? É o Senhor, Ele já preparou o amanhã para você, Ele já preparou o amanhã para mim, Ele já preparou o amanhã para nós. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar a Deus. Porque eu sei que, como eu, às vezes nós ficamos meio perplexos, e a gente fica confuso, e é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você fique confuso, o inimigo quer que você duvide da palavra de Deus. Ele fez isso com Eva, ele tentou fazer isso com Jesus, por 3 vezes ele foi lá falar para Jesus. Para quê? Para que Jesus não esperasse e nem confiasse na palavra de Deus. Para que Jesus tomasse as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos. Está com fome porque você tem poder, você pode transformar, você vai ficar esperando Deus, você pode fazer, rapaz. Só você dá uma ordem. Você vai ficar preferindo ficar na dependência? Sim, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se eu não tenho pão agora, é porque Deus ainda não me deu. Se Deus não me deu, é porque não é hora, porque eu sei que Ele vai me dar. Não queira adiantar uma coisa, jovens que muito faz isso, não antecipe, não adiante, confia no Senhor, confia, igreja, confia em Deus, não se precipite, confia, se não tem agora, é porque não é para ter, vai sendo treinado no deserto. Mas eu estou no deserto, deixa Deus te moldar, deixa Deus te ensinar, deixa o deserto acabar da tua vida, você não vai morar lá para sempre, Deus só está te capacitando, porque quando Ele te tirar do deserto, Ele tem uma missão para a tua vida, Ele tem uma missão para você. Agora, aceite ser preparado por Deus no deserto, aceite. Aleluia, porque Deus vai colocar, meu querido, não um pedaço de pau na tua mão. Depois que Moisés, ele pegou a serpente pela cauda, aquela serpente novamente, ela voltou a ser o cajado, só que aquele cajado nunca mais foi o mesmo. Aquele cajado já não era mais o cajado de Moisés, era o que? O cajado de Deus. Era o bordão de Deus, símbolo da autoridade de Deus. Deus não deu para ele um pedaço de pau que ele vinha. Deus pegou aquele pedacinho de pau que você tem na tua mão, um pedaço de pau. Então você me deu ele, é a tua segurança, é a tua defesa. Então confia em mim, eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Deus mostrou, devolveu para ele. Agora você vai usar, porque com esse cajado você vai ferir a terra do Egito. Ele tocou no rio Nilo, ele tocou na terra do Egito, o Senhor foi destronando os deuses do Egito. E não só isso, aquele cajado era a chave que ele abriu o mar. Que tem na tua mão, Moisés? Por que está clamando a mim? Toque no mar com o teu cajado, você já tem uma chave aí, eu te dei uma chave para você. Ele tocou com o cajado no mar, o mar se abriu e o povo escapou. O povo tem sede, vai morrer de sede, está no deserto. Deus diz, Moisés, você esqueceu da autoridade do poder que eu já te dei. Tem muito crente que está aí sofrendo, está aí tímido, está aí desesperado. Meu querido, eu quero te dizer, pegue o cajado que você deixou de lado. Pegue esse bordão da autoridade de Deus que você deixou de lado.
aleluia, e toca na rocha, porque até a rocha vai ter que dar água, mas Deus, Ele vai prover, Ele vai abrir a porta. Deus já está aí, meu querido, está na tua mão. Quem crê está na tua mão, você crê? Então pode exaltar o nome do Senhor, que a autoridade já está na tua mão. Aleluia. Bata com esse cajado no teu lar. Bata com esse cajado, aleluia, no teu coração. É hora de arrancar a tristeza, a falta de fé, a frieza, a desconfiança e nos revestir do poder de Deus. Querido Pai, Senhor, reaviva